Oi, meninas! Bom dia, bom dia, bom dia, paz do Senhor. Espero que vocês estejam muito bem. Meninas, sejam bem-vindas ao nosso dia 93 de 365 dias. Nossa, meninas, que alegria no meu coração. Parabéns por você estar aqui comigo. Parabéns para mim também, que estou seguindo aqui com o meu coração, tentando traduzir de alguma forma a palavra do Senhor, para que a gente consiga seguir uma vida em paz, uma vida com direção, uma vida plena. E eu acredito que nós já estamos recebendo tudo isso. Eu fico muito feliz em poder fazer parte desse momento com vocês. Meninas, vocês que estão aqui chegando, tem muitas meninas novas chegando, sejam muito bem-vindas. Se você não me conhece, muito prazer, eu me chamo Camila Robortello, sou terapeuta e mentora de autoconhecimento, guiando a nossa jornada, o nosso caminhar com a palavra de Deus, com a Bíblia, deixando a Bíblia ler também a nossa alma, porque do mesmo jeito que a gente está lendo ela aqui, ela também está lendo todas as áreas da nossa vida, todos os momentos que a gente está vivendo, que a gente já viveu, e também está nos organizando para que a gente tenha um futuro muito em paz, um futuro com Deus no nosso coração, um futuro mais cheio de amor, cheio de bênçãos, e é isso que nós queremos. Meninas, vou começar aqui a nossa oração de hoje, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Hoje nós vamos ler capítulo 2 Samuel 13, 14 e 15. Então vamos lá, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, respirar bem fundo. Senhor, nosso Deus amado, estamos aqui diante da tua presença, abrindo o nosso coração e a nossa mente para aprender com cada acontecimento que passou na história e também para perceber o quanto precisamos do Senhor, da sua sabedoria, do teu cuidado e da tua direção. Fala conosco, nosso Pai amado, fala com o nosso coração hoje. Nos ensina a discernir o que é certo, o que é errado, e guarde a nossa vida de caminhos que já trilhamos de dor, de orgulho ou de destruição. Fale conosco, nosso Pai amado, hoje nós queremos te ouvir. Em nome de Jesus, amém. Amém, meninas? Vamos deixar com que a mensagem de hoje, a história de hoje, fale com o nosso coração. E vamos começar aqui com o capítulo 13. Tamar é violentada por Amnon. Depois de algum tempo, Amnon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Amnon ficou angustiado a ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã, Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Amnon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Amnon, filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Amnon lhe disse, estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Vá para a cama e finge estar doente, disse Jonadab. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe, permita que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse. Assim poderei vê-la. Amnon aceitou a ideia e deitou-se fingindo-se de doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amnon lhe disse, eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio, vá à casa de seu irmão Amnon e prepare algo para ele comer. Tamar foi à casa de seu irmão, que estava deitado. Ele amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Amnon deu ordem para que todos saíssem, e depois que todos saíram, disse a Tamar, traga os bolos e sirva-me aqui no quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão, mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse, deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse, não, meu irmão, não me faça essa violência, não se faz uma coisa dessas em Israel, não cometa essa loucura.
o que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Falei com o rei, ele deixará que eu me case com você. Mas Amnon não quis ouvi-la e, sendo mais forte que ela, violentou-a. Logo depois, Amnon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira, e lhe disse: levanta-se e saia. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la, e chamando o seu servo, disse-lhe: põe esta mulher para fora daqui e tranque a porta. Então o servo a pôs para fora e trancou a porta. Ela estava vestindo uma túnica longa, pois esse era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Tamar, por cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho com as mãos sobre a cabeça e chorando em voz alta. Absalão, seu irmão, lhe perguntou: seu irmão Amnon fez algo mal a você? Acalme-se, minha irmã. Ele é seu irmão. Não se deixe dominar pela angústia. E Tamar, muito triste, ficou na casa do seu irmão Absalão. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado, e Absalão não falou nada com Amnon, nem bem nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. Absalão mata Amnon. 2 anos depois, quando os tosquiadores de ovelhas de Absalão estavam em Baal-Azor, perto da fronteira de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para se reunirem com ele. Absalão foi ao rei e lhe disse: eu, teu servo, estou tosquiando as ovelhas e gostaria que o rei e os seus conselheiros estivessem comigo. Respondeu o rei: não, meu filho, não iremos todos, pois isso seria um peso para você. Embora Absalão insistisse, ele se recusou a ir, mas o abençoou. Então Absalão lhe disse: se não queres ir, permite, por favor, que meu irmão Amnon vá conosco. O rei perguntou: por que ele iria com você? Mas Absalão insistiu tanto que o rei acabou deixando que Amnon e os seus outros filhos fossem com ele. Absalão ordenou aos seus homens: ouçam, quando Amnon estiver embriagado de vinho e eu disser matem Amnon, vocês o matarão. Não tenham medo, eu assumo a responsabilidade. Sejam fortes e corajosos. Assim os homens de Absalão matarão Amnon, obedecendo às suas ordens. Então todos os filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Estando eles ainda a caminho, chegou a seguinte notícia ao rei: Absalão matou todos os teus filhos, nenhum deles escapou. O rei levantou-se, rasgou as suas vestes, prostrou-se com o rosto em terra, e todos os conselheiros que estavam com ele também rasgaram as vestes. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse: não pense o meu senhor que mataram todos os seus filhos, somente Amnon foi morto. Essa era a intenção de Absalão, desde o dia em que Amnon violentou Tamar, irmã dele. O rei, meu senhor, não deve acreditar que todos os seus filhos estão mortos, apenas Amnon morreu. Enquanto isso, Absalão fugiu. Neste meio tempo, a sentinela viu muita gente que vinha pela estrada de Oranaim, descendo pela encosta da colina, e disse ao rei: vejo homens vindo pela estrada de Oronaim, na encosta da colina. E Jonadab disse ao rei: são os filhos do rei. Aconteceu como teu servo disse. Acabando de falar, os filhos do rei chegaram, chorando em voz alta. Também o rei e todos os seus conselheiros choraram muito. Absalão fugiu para o território de Tamal, filho de Amiúde, rei de Gesur, e o rei Davi pranteava por seu filho todos os dias. Depois que Absalão fugiu para Gesur e lá permaneceu 3 anos, a ira do rei contra Absalão cessou, pois ele se sentia consolado da morte de Amnon. Gente, peraí, deixa eu beber uma aguinha. Bom, aqui a gente vê um capítulo muito pesado, muito triste, muito forte. A gente vê dor, violência, uma coisa assim muito pesada mesmo. Então, onde a gente vê isso? A gente vê que Amnon, que era filho de Davi, desejando de uma forma doentia, de uma forma assim, eu preciso a sua meia-irmã Tamar. Então, Tamar, ela é a violentada por Amnon, né? Esse nome é bem difícil de fazer. Amnon, acho que é assim, né? Então, o que acontece? Em vez de lutar contra o pecado, Amnon, ele alimenta esse desejo de querer essa meia-irmã.
Então, com a ajuda do Jonadab, ele arma uma situação, né, de fazer o bolo, ficar doente, né, toda aquela coisa, para ele conseguir ficar sozinha com essa meia-irmã. Então, o que acontece aqui? A gente vê que Tamar, ele não quer, né? Ele até fala com muita sabedoria, ele fala, né? Tenta impedir Amon de ficar com ela sozinha, porque ela fala, não, a gente não pode fazer isso, né? Ela fala com muita sabedoria. Ela tenta impedir os dois de estarem sozinhos, mas Amnon, ele não escuta Tamar e acaba violentando ela. Forte, né, gente? É forte porque a gente vê aqui a mulher, né? A força de uma mulher. Até aqui a parte que fala, né, que ela não era tão forte que ele e ele a violenta. A gente aqui coloca muitas coisas, né, pra gente falar. Mas eu acho que o que a gente pode entender aqui da história é que mesmo depois de tudo, mesmo ele sentindo esse amor por ela que ele falava, se transforma em algo, uma coisa meia, uma dor, uma violência, né? Então, essa mulher que foi praticamente ferida, humilhada aqui na história, né? Então a gente não vê que tem amor, foi uma violência, ela foi violentada por ele, né? Então, aqui na história fala que são muitos nomes, né? Para eu lembrando aqui, ó, no versículo 20, que Absalão, ele que é irmão de Tamar, ele acolhe, né, o que aconteceu, até mesmo, por exemplo, o que aconteceu, né? Mas guarda esse ódio no coração, sabe? Eu acho assim também, gente, que nós mulheres que já passamos por momentos, né, de dor, de relacionamento tóxico, sabe? Essas coisas que a gente faz sem a gente querer, né? Relacionamentos abusivos, a gente guarda algo no coração mesmo, uma ferida no nosso coração. Isso é muito pesado, porque a gente leva isso para nossa história, para o nosso futuro. Porque quando as feridas elas não são tratadas, ali elas podem se transformar em vingança, em uma vida sem sentido, em assim nada dá certo na tua vida, porque você tá guardando esse peso dentro de você, né? Gente, a gente olha dentro da terapia, a gente olha para 5 feridas que a gente carrega, que é o abandono, a rejeição, a humilhação, a traição e a injustiça. Então, se a gente passa por essas feridas emocionais, elas ficam guardadas dentro da gente. A gente precisa fazer um movimento, no caso, né, eu terapeuta, uso esse processo terapêutico para a gente poder limpar essa dor de dentro da gente, esse peso, porque a gente queira ou não, isso a gente vai levar. A gente vai levar. E a gente vê aqui nesse capítulo, assim, muita coisa que é o pecado, a gente alimentar esse pecado no nosso coração. Eu quero aquela mulher, e a gente sabe que isso vai ser uma destruição para aquela mulher e para a própria vida dele, porque ele deseja algo que sabe que não é certo, né? Então aqui a gente vê muita coisa em relação a isso. Vamos passar aqui para o 14, que eu vou continuar aqui a história. Olha que interessante. Absalão volta para Jerusalém. Joabe, filho de Zeruí, percebendo que o rei estava com saudades de Absalão, mandou buscar uma mulher astuta em Tecoa e lhe disse: finja que está de luto, vista-se de preto e não se perfume. Haja como uma mulher que há algum tempo está de luto. Vá dizer ao rei essas palavras e a instruiu sobre o que ela deveria dizer. Quando a mulher apresentou-se ao rei, prostrou-se com o rosto em terra em sinal de respeito e lhe disse: ajuda-me, ó rei. Qual é seu problema? Perguntou o rei, e ela respondeu: sou viúva, meu marido morreu, deixando-me com 2 filhos. Eles brigaram no campo e, não havendo ninguém para separá-los, um acabou matando o outro. Agora todo o clã levantou-se contra a tua serva, exigindo: entregue o assassino para que matemos pela vida do irmão e nos livremos também do herdeiro. Eles querem
apagar a última centelha que me restou, deixando meu marido sem nome e sem descendência na face da terra. O rei disse à mulher: vá para casa, eu mandarei que cuidem do seu caso. Mas a mulher de Tecoa lhe disse: ó rei, meu senhor, é sobre mim e sobre a família de meu pai que pesará a iniquidade, não pesa culpa sobre o rei e sobre o seu trono. O rei respondeu: se alguém ameaçá-la, traga-o para mim e ela não mais o incomodará. Ele não mais o incomodará. Ela acrescentou: peço então ao rei que, em nome do Senhor, o seu Deus, não permita que o vingador da vítima cause maior destruição, matando o meu outro filho. E disse ele: eu juro pelo nome do Senhor, nem só um fio de cabelo de cabeça do seu filho cairá. Disse-lhe ainda a mulher: permite que a tua serva fale mais uma coisa ao rei, meu senhor. Fale, respondeu ele. Disse então a mulher: por que terá o rei agido contra o povo de Deus? O rei está se condenando com o que acaba de dizer, pois não permitiu a volta do que foi banido. Que teremos que morrer um dia é tão certo como não se pode recolher a água que se espalhou pela terra. Mas Deus não tira a vida, ao contrário, cria meios para que o banido não permaneça afastado dele. E eu vim falar sobre isso ao rei, meu senhor, porque o povo me ameaçou. Tua serva pensou que se eu falasse com o rei, talvez ele atendesse ao seu pedido e concordasse em livrar a sua serva das mãos do Senhor, que está tentando eliminar tanto a mim como a meu filho da herança que Deus nos deu. E agora a tua serva diz: traga-me descanso a decisão do rei, o meu senhor, pois o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus capaz de discernir entre o bem e o mal. Que o Senhor, o teu Deus, esteja contigo. Então o rei disse à mulher: não me esconda nada do que vou perguntar. Fale, o rei, meu senhor, disse a mulher. O rei perguntou: não é Joabe que está por trás de tudo isso? A mulher respondeu: juro por tua vida, ó rei, ninguém é capaz de desviar-se para a direita ou para a esquerda do que tu disses. Sim, foi o teu servo Joabe que me mandou aqui para dizer tudo isso. O teu servo Joabe agiu assim para mudar essa situação, mas o meu senhor é sábio como um anjo de Deus, e nada lhe escapa de tudo o que acontece no país. Depois o rei disse a Joabe: muito bem, atenderei a seu pedido. Vá e traga de volta o João Absalão. Joabe prostrou-se com o rosto em terra, abençoou o rei e disse: hoje o teu servo ficou sabendo que o vês com bons olhos, pois o rei atendeu ao pedido do teu servo. Então Joabe foi a Jesur e trouxe Abisalão de volta para Jerusalém. Mas o rei disse: ele irá para a casa dele, não virá à minha presença. Assim Abisalão foi para sua casa e não compareceu mais à presença do rei. Em todo Israel não havia homem tão elogiado por sua beleza como Abisalão. Da cabeça aos pés não havia nele nenhum defeito. Sempre que o cabelo lhe ficava pesado demais, ele o cortava e o pesava. Eram 2,4 kg, segundo o padrão do rei. Ele teve 3 filhos e uma filha chamada Tamar, que se tornou uma linda mulher. Absalão morou 2 anos em Jerusalém sem ser recebido pelo rei. Então mandou chamar Joabe para enviá-lo ao rei. Mas Joabe não quis ir. Mandou chamá-lo pela segunda vez, mas ele novamente não quis ir. Então Absalão disse a seus servos: vejam, a propriedade de Joabe é vizinha da minha, e ele tem uma implantação de cevada. Tratem de incendiá-la. E os servos de Absalão puseram fogo na plantação. Então Joabe foi à casa de Absalão e lhe perguntou: por que os seus servos puseram fogo na minha propriedade? Absalão respondeu: mandei chamá-lo para enviá-lo ao rei com a seguinte mensagem: por que voltei de Jesur? Melhor seria que eu lá permanecesse. Quero ser recebido pelo rei, e se eu for culpado de alguma coisa, que ele mande me matar. Então Joabe foi contar tudo ao rei, que mandou chamar Absalão. Ele entrou e prostrou-se com o rosto em terra perante o rei, e o rei saudou-o com um beijo. Gente, aqui no capítulo 3, eu esqueci de falar aqui que Absalão, ele mata Amnon, né? E agora a gente vê Absalão voltando para Jerusalém. Ai, gente, é tanta informação mesmo, assim, sabe? É uma história que a gente pode entrar e encontrar tantos detalhes. Eu acho que se a gente lê, relê. Por isso que eu acredito que a Bíblia, ela lê a gente no momento que a gente precisa. Porque tem muita coisa que a gente lê e a gente não consegue pegar a essência, né? E depois, se a gente relê, a gente fala: nossa, só agora, porque só agora eu entendi. Então, o que a gente vê aqui, só para resumir e entender um pouquinho essa história? A gente vê que Joabe percebe que Davi sente falta de Absalão. Então, ele cria um plano aqui para tentar fazê-lo trazer de volta, trazer o filho de volta. E aí, uma mulher, ela é usada para contar uma história e levar
a Davi a essa reflexão, né? Deixa eu ver, né, com essa história. Então aqui Davi ele permite que Absalão volte para Jerusalém. Então, mesmo ele voltando, Absalão voltando para Jerusalém, ele não podia ver o rosto do rei aqui. Então a gente vê aqui a insistência e a intervenção de Joabe para poder ver o rosto. E aí, finalmente, ali depois de um tempo, Davi finalmente o recebe e beija, e o beija aqui, né, que fala. E o rei saudou com um beijo, né? Então a gente vê aqui demorou 2 anos, teve toda a história, teve toda não teve reconciliação sincera aqui. Eu acredito que ai, gente, é muita coisa que eu quero que vai vibrando aqui no meu coração, porque assim, o que eu entendo é que assim, nem toda aproximação significa uma reconciliação verdadeira. Vocês conseguem entender assim essa mensagem? Porque é como se às vezes a gente vê muito isso em terapias de casal, né? A gente faz até uma reconciliação, mas muitas vezes não é verdadeira. As pessoas elas voltam a se aproximar, elas até perdoam, né? Coisas que já fizeram por elas. Só que essa reconciliação, ela não é verdadeira. Então acaba tendo muitos conflitos. Não dá certo. Você pode perceber. Eu vou dar um exemplo aqui. Se você já teve um relacionamento que teve muita traição e vocês até tentaram se aproximar, se perdoaram, não, eu te amo, desculpa. Até acontece essa reconciliação, mas não é verdadeira. Por quê? Você não confia mais. Você tem medo, qualquer coisinha já vai te incomodar. Então, acho que essa história traz um pouco desse momento da nossa vida. Se alguma mulher já passou por isso, né? Então, percebe, gente, que nem toda a reaproximação, nem toda a reconciliação, ela é verdadeira. Então, eu acredito, assim, do fundo do meu coração, que essas relações que foram quebradas em algum momento, que tiveram muitos problemas, muitos conflitos, se elas querem uma reconciliação verdadeira, elas precisam de arrependimento e de cura. Porque uma das partes ficou ferida, a outra parte está arrependida. Então, se não houver essa união, esse respeito e essa verdade, não vai dar certo. Aí vai acontecer que nem aconteceu aqui nesse capítulo, né? Quer mostrar uma aparência de paz, que tá tudo bem, mas não tá. Não existe uma paz verdadeira. A gente olha assim que às vezes tudo parece que tá resolvido aqui fora, a gente fala de boca para fora, mas por dentro, gente, ainda existe mágoa, ainda existe orgulho, ainda existe distância. Então pega isso para tua vida, pega essa mensagem dessa história quando Absalão volta para Jerusalém. Pega isso. Ai, vamos continuar aqui no 15, profundo, né? A gente olha assim, passa tantas coisas assim, que passam as histórias das minhas pacientes, das minhas clientes, quando a gente fala muito sobre isso. Porque pra gente que é ferido dói demais. Dói demais. Mas a gente precisa aprender a encontrar esse caminho de cura. E eu acho que quando a gente se alimenta da palavra, de histórias, quando a gente pede para Deus, sabe, acolher essa dor que você jogou para debaixo do tapete, que ficou ali a sujeirinha debaixo do tapete, um dia vai sair. Essa sujeirinha vai sair, essa dor vai sair. Se não foi resolvido com verdade, com sinceridade. Você simplesmente jogou e achou o quê? A gente vai falar sobre isso agora no 15. Ó. A conspiração de Absalão. Algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Ele se levanta cedo e ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade.
sempre que alguém trazia uma causa para ser decidida pelo rei. Absalão chamava e perguntava de que cidade vinha. A pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel. E Absalão dizia: a sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. E Absalão acreditava: quem me dera ser designado juiz dessa terra? Todos os que tivessem uma causa ou uma questão legal viriam a mim, e eu lhes faria justiça. E sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão, abraçava-o e beijava-o. Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir que o rei lhes fizesse justiça. Assim ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. Ao final de 4 anos, Absalão disse ao rei: deixa-me ir a Hebrom para cumprir um voto que fiz ao Senhor. Quando teu servo estava em Jesur, na Síria, fez este voto: se o Senhor me permitir voltar a Jerusalém, prestarei culto e ele em Hebrom. Vá em paz, disse o rei, e ele foi para Hebrom. Absalão enviou secretamente mensageiros a todos os tribos de Israel, dizendo: assim que vocês ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão é o rei em Hebrom. Absalão levou 200 homens de Jerusalém. Eles tinham sido convidados e nada sabiam nem suspeitavam do que estava acontecendo. Depois de oferecer sacrifícios, Absalão mandou chamar Aitofel, da cidade de Gilo, conselheiro de Davi. A conspiração ganhou força e cresceu o número dos que seguiam Absalão. A fuga de Davi. Então o mensageiro chegou e disse a Davi: os israelitas estão com Absalão. Em vista disso, Davi disse aos conselheiros que estavam com ele em Jerusalém: vamos fugir, caso contrário não escaparemos de Absalão. Se não partirmos imediatamente, ele nos alcançará, causará nossa ruína e matará o povo à espada. Os conselheiros do rei lhes responderam: teus servos estão dispostos a fazer tudo o que o rei, nosso senhor, decidir. O rei partiu seguido por todos os de sua família, deixou, porém, 10 concubinas para tomarem conta do palácio. Assim o rei partiu com todo o povo. Pararam na última casa da cidade e todos os seus soldados marcharam, passando por ele todos os queretitas e peletitas e os 600 chiteus que o acompanhavam desde Gade. O rei disse então a Itai de Gade: por que você está indo conosco? Volte e fique com o novo rei, pois você é estrangeiro, um exilado de sua terra. Faz pouco tempo que você chegou. Como eu poderia fazê-lo acompanhar-me? Volte e leve consigo seus irmãos, que o Senhor trate com bondade e fidelidade. Itai, contudo, respondeu ao rei: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que onde quer que o rei, meu senhor, esteja, ali estará o teu servo, para viver ou para morrer. Então Davi disse a Itai: está bem, pode ir adiante. Itai, o Gitel, marchou com todos os seus soldados e com as famílias que estavam com ele. Todo o povo do lugar chorava em alta voz enquanto o exército passava. O rei atravessou o vale de Cedron e todo o povo foi com ele em direção ao deserto. Sadoc também estava lá e com ele todos os levitas que carregavam a arca da aliança de Deus. Abiatar também estava lá, puseram no chão da arca de Deus até que todo o povo saísse da cidade. Então o rei disse a Zadok: leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se o Senhor mostrar benevolência a mim, ele me trará de volta e me deixará ver a arca e o lugar onde ele deve permanecer. Mas se ele disser que já não sou do seu agrado, aqui estou. Faça ele comigo a sua vontade. Disse ainda o rei ao sacerdote Zadok: fique alerta, volte em paz para a cidade. Você, Aimás, seu filho, e Jonatas, filhos de Abiatar, pelo desfiladeiro do deserto. Ficarei esperando notícias de vocês. Então Zadok e Abiatar levaram a arca de Deus de volta para Jerusalém e lá permaneceram. Davi, porém, continuou subindo o Monte das Oliveiras, caminhando e chorando com a cabeça coberta e os pés descalços. E todos os que iam com ele também tinham a cabeça coberta e subiam chorando. Quando informaram a Davi que Aitofel era um dos conspiradores que apoiavam Absalão, Davi orou: ó Senhor, transforme em loucura os conselheiros de Aitofel. Quando Davi chegou ao alto do monte, ao lugar onde o povo costumava adorar a Deus, veio ao seu encontro o arquita Usai, com a roupa rasgada e com terra sobre a cabeça. E Davi lhe disse: não adianta você vir comigo, mas se voltar à cidade poderá dizer a Absalão: estarei a teu serviço, ó rei. No passado estive a serviço do teu pai, mas agora estarei a teu serviço. Assim você me ajudará, frustrando o conselheiro de Aitofel. Os sacerdotes Zadok e Abiatar estarão lá com você. Informe-os do que você souber no palácio. Também estão lá os 2 filhos deles, Aimás e Jonatas. Por meio deles, me informem de tudo o que você ouvir.
Uzaí, amigo de Davi, chegou a Jerusalém quando Absalão estava entrando na cidade. Gente, deixa eu beber uma aguinha aqui. Gente, aqui a gente olha uma rebelião. Tá acontecendo uma grande rebelião. Então, Absalão, ele passa a agir de uma forma bem estratégica para conquistar o coração do povo. Então, ele se coloca assim como alguém bem simpático, bem interessado nas causas das pessoas, bem acessível ali. E isso vai roubando o que? A fidelidade do povo a Davi. Então, Absalão conquista o povo e se levanta contra Davi. É a rebelião, né, gente? Então, aqui Absalão, ele declara a sua conspiração ali e se levanta contra o próprio pai. E aí Davi, ele precisa fugir de Jerusalém. Então é a fuga aqui de Davi que a gente olha. Eu acho que esse capítulo, quando a gente vê essa história, a gente vê uma história de muita tristeza, muita dor, muita humilhação, mas também traz muitas consequências também. A gente vê muitas coisas, né? Eu acredito assim, gente, que quem alimenta uma rebelião, quem alimenta uma coisa assim, sabe, pesada mesmo, vai gerar uma destruição. Isso é fato. E a gente percebe que nem todo coração conquistador é um coração sincero. Porque a gente vê que Absalão, ele se passa ali, ele acha que é o simpático, que ele vai lá conquistando as pessoas e, né, vai ficando interessado com as pessoas. Mas o coração dele é sincero. Tem muito orgulho aqui, muita ambição. E tudo isso, se a gente olha, é como se fosse uma máscara, assim, eu vejo. É como se disfarçar. É uma pessoa disfarçada que tem carisma lá, sabe? Que tá ali, mas no fundo. E no fundo, tava gerando uma destruição aqui. Gente, é muito, muito forte, assim. A gente vê muitas coisas mesmo. Muitas coisas. A gente vê essa fuga de Davi fugindo com muita dor, com muita tristeza, mas ele ainda se rende à vontade de Deus. Então, acho que mesmo no meio do sofrimento, mesmo ali do que ele estava passando, ele reconhece tudo isso e que ele precisa, ele reconhece, né, que ele está passando tudo e que ele precisa mesmo depender do Senhor para continuar guiando a vida dele, sabe, gente? E eu acredito quando a gente fala, né, de depender de Deus, eu lembro muito dessas histórias que a gente leu nos capítulos anteriores, que fala, né, dessa dor que a mulher passou, da gente jogar a sujeirinha para debaixo do tapete, e a gente acha que o tempo vai curar. Né? Eu já escuto tanto isso, gente, escuto tanto isso nos atendimentos. Não, o tempo passou e eu tava esperando o tempo para passar, né? Deixa que passa, o tempo vai passar a minha dor, o tempo deixa o tempo ir passando. Só que, gente, o tempo não vai curar a sua ferida. O tempo vai passar e essa dor, ela só vai se enraizar mais. O tempo não cura. O tempo vai passar, mas a dor que ficou não vai passar. Guarda isso para tua vida. Guarda isso para tua vida. Porque quando você entender disso, você vai movimentar, você vai fazer alguma coisa para que você tire essa sujeira, essa dor aí que ficou e você faça alguma coisa para você limpar isso dentro de você, porque o tempo não vai curar. Fica firme na palavra de Deus, aprenda o certo, aprenda, se entenda, se cuide, se ame, acolha a sua dor, mas não deixa que o tempo cure sozinho, porque senão o tempo vai passar. Nós estamos já em abril, gente, estamos em abril de 2026.
Estamos já aqui, quase no meio do ano. O tempo vai passar. O tempo está passando. E o tempo vai continuar passando. Mas não deixa essa dor se instalar mais. Não deixa. Diga um sim para você hoje. Diga sim para Jesus Cristo hoje. E deixa Ele curar a tua ferida. Coloca essa ferida para fora. Busque ajuda se não conseguir. Busca uma terapia. Fala comigo, me manda uma mensagem. Mas não deixa essa dor continuar corroendo a tua alma. Porque essa dor tá tirando o seu sono. Essa dor tá fazendo você ficar parada. Essa dor tá fazendo você simplesmente sobreviver. E não é isso que a gente quer. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você continue a sua jornada aqui, a sua caminhada. Não é sobre chegar lá. É sobre você viver o hoje, o aqui, o agora. Faça isso, pessoal. Amém, meninas? Passei aqui uns minutinhos. Nossa média aqui é meia hora, mas passamos aqui 5 minutinhos. Mas acredito que essa mensagem era para você. Receba ela, receba com o teu coração. Amém, meninas? Gratidão pela sua escuta atenta. Gratidão, Deus, pela mensagem, pela história. Gratidão por conhecer as escrituras. Gratidão por mesmo entender essas histórias de dor. O Senhor fala com o nosso coração de uma forma muito amável, de uma forma em que o Senhor vai preencher de amor incondicional tudo isso que a gente já passou. Amém, meninas? Gratidão, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a minha. E amanhã, se permitir, Deus vai trazer a gente de volta para mais um dia aqui desse grande desafio. Um beijo de luz e eu te vejo amanhã.